Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Paulo escrevendo aos Coríntios. Repita para o seu irmão: o perigo, quando participamos da Santa Ceia indignamente. Abre a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Paulo escrevendo 1 Coríntios, capítulo de número 11. Um versículo bastante conhecido nosso, né? Se lê sempre, mas hoje nós vamos ministrar a palavra baseado nesse versículo, que é de suma importância para nós nessa manhã. Versículo, capítulo 11, versículo de número 23 a seguir. Nós íamos até o 29, mas agora vamos ler o 23 primeiro. Acharam? Diga amém. Está escrito o versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, é o que também vos ensinei. E que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Porquanto qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente é culpado do corpo e do sangue do Senhor. Pode sentar. Glória seja dada ao nome de Jesus nessa manhã. Nós estamos numa palavra profética, mas o Espírito Santo ele tem me acomodado atualmente concernente a crentes que não tomam ceia e quando tomam, tomam sem condições de tomar a ceia do Senhor. E por essa razão, na ceia passada, nós ministramos quase idêntico esse tema, só que foi diferente um pouco. E hoje nós estamos falando sobre o perigo de tomar a ceia indignamente. E nós vamos descobrir alguns pontos aqui importantes nessa manhã. Que perigo é esse que nós estamos correndo quando nós participamos da ceia do Senhor? Na ceia passada nós pregamos e falamos que não pode ficar sem tomar a ceia. E nessa palavra hoje nós vamos falar o perigo que corremos quando tomamos a ceia indignamente. Qual é o motivo que leva um crente a ficar sem tomar a ceia? E por que ele não está tomando ceia? E por que ele parou de tomar a ceia? Se Jesus disse: aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, ele disse, não tem o quê? Parte comigo. Agora, quando é que eu tomo indignamente? Ou o que é pecado para mim não poder tomar a Santa Ceia? Eu vou citar um pecado aqui que para Deus não existe pecadinho e nem pecadão, saiba disso. Todos são iguais. Às vezes nós só apanhamos ali, o pecado que Deus não perdoa é a blasfema contra o Espírito Santo. Mas todo pecado leva à morte. Amém? Todo pecado leva à morte.
O Jair Pires cantava um hino dizendo ele que o pecado não dói. Porque na hora que pratica o pecado, realmente não dói nada. Mas depois que passa milésimo de segundo, aí você vai acordar para a vida e viu o que você fez. Não é? Então o pecado passa, parece que não dói, mas ele dói. Não é? Quando eu estou participando do sangue do corpo de Cristo indignamente, Paulo, quando fala sobre isso à igreja de Corintos, ela passava por um processo muito grande de desobediência, e Paulo chamou o povo na responsabilidade, porque é missão, é dever do líder, do pastor, de quem está apacentando, ensinar, mostrar ao rebanho o perigo que é não tomar e o perigo que é tomar indignamente. O perigo que é não tomar e o perigo que é tomar indignamente, sem condições de participar da ceia do Senhor Jesus. Então é um pecado que às vezes nós achamos que não faz mal. Mas a Bíblia deixa bem claro isso. Se trouxeres a tua oferta no altar, e ali você lembrar de quê? Que tem algo contra o seu irmão. Ela diz o quê? Deixa a oferta e faz o quê? Vai lá e... Você está vendo como é que é uma coisa que parece ser tão simples? Você já viu que às vezes a pessoa dizima, oferta, contribui e a vida dele só anda amarrado? Quem já viu isso aí? Levanta a mão. Dizima, contribui, oferta, mas a vida dele não muda. E aí ele começa, onde está o meu erro? Aonde eu estou errando? Será que eu errei em alguma área? Você vê que é uma coisa tão simples e fácil de resolver, mas às vezes você guarda aquele rancor no coração, na mente, e continua ofertando, continua dizimando. Ministrar sobre isso numa hora dessa que está em crise o país, seria, eu vou dizer aqui uma palavra brava para vocês, seria um suicídio. Ministrar uma palavra dessa numa crise dessa. Mas seria suicídio para quem está preocupado simplesmente com o seu dinheiro. Eu não estou preocupado com a sua oferta, com o seu dízimo. Se alguém anda pensando isso por aí, está equivocado. A minha preocupação, em primeiro ponto, é preocupado com a sua alma. Porque a sua alma precisa estar em condições perfeitas diante de Deus, porque nós aguardamos a qualquer momento o grande advento do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. E só vamos subir crente que está em condições de 100%. Quando eu entrevistei algumas irmãs ali no gabinete, às vezes eu ria, né? Quando eu perguntava a elas, qual a nota que você dá para o seu marido? E teve irmãs ali muito boazinha, né? Muito boa mesmo, né? Boa, mas boa mesmo. Eu achei ela muito caridosa, né? Ela virou para mim e disse, pastor, para o meu marido eu dou 100. Para o meu marido eu dou 10. Eu falei, rapaz, que maravilha, 10. Eu falei, então você vai ficar sem ele. Aí elas acordavam, né? Diziam, poxa, eu vou ficar, mas por que ficar sem ele? Porque a Bíblia diz que chegou a estrutura de varão perfeito, o que acontece? Não vai poder ficar mais aqui, né? Então aí ela, então pastor, vou dar então 7,5, 8,5, 9,5. Porque chegou a 100%, meu irmão, não fica mais aqui. Nós aqui estamos em aperfeiçoamento, lutando para chegar. Amém? Ninguém aqui está 100% não, nós estamos, eu tenho certeza, aquilo que falta, o Espírito Santo ele vai completando na nossa vida, na medida que nós deixamos que ele age segundo a sua vontade. Então, quando eu vou dizimar, quando eu vou ofertar, quando eu vou contribuir, se eu estou com mágoa do meu irmão, Deus não recebe a nossa oferta. Eu dizimo, eu oferto e continuo do mesmo jeito.
Não mudou nada na minha vida. E nem vai mudar, porque enquanto eu não consertar, não vai mudar. Não vai mudar. Eu preciso aprender a tirar. Mas, pastor, como é que faz para tirar a mágoa do coração? Eu tenho que orar, então, um mês, ficar de jejum um mês para poder Deus tirar? Não. Oração não vai tirar a mágoa do seu coração. Oração não vai arrancar pedra do seu coração, não, Senhor. Oração, nem importune Deus para isso. Mas então, como fazer? É você que tem que tirar. A decisão é sua. Amém? A decisão é sua. Vira para o seu irmão e diga: a decisão é sua. A decisão é sua de tirar a mágoa. É você que tem que dizer nessa manhã: mágoa, eu te rejeito em nome de Jesus. O meu coração é morada exclusiva do Espírito Santo. É você que tem que tirar. Se você não tirar, não adianta. Vai contribuir, vai ofertar e vai continuar. E o que fazer, pastor? Perdoar. Ir até a pessoa que você está triste, chegar e pedir perdão. Ah, mas eu não errei com ele, quem errou comigo foi ele. Não importa. Você vai lá e pede perdão, se conserta e acaba com isso. E aí você pode ofertar, pode dizimar, que Deus vai multiplicar a finança na sua vida e vai ser bênção. Mas para isso acontecer, o primeiro passo que você tem que fazer é fazer isso. É não participar indignamente. Não é? Qualquer coisinha guardou no coração e está magoado, está triste. Quando Paulo escreve isso, ele diz: porque o que eu recebi do Senhor. Ao mesmo que Paulo diz, eu estou dizendo nessa manhã: o que eu recebi do Senhor, eu vos ensino. Eu estou passando para vocês. Vocês não são obrigados a receber, não. Nós temos duas opções: ou aceitar o que está na palavra, ou não aceitar. Ninguém aqui é obrigado a fazer nada. Às vezes alguém fica: não, você é obrigado a fazer isso, você é obrigado a fazer aquilo. Não, meu filho, é tudo por livre e espontânea vontade. Até para contribuir, você não pode contribuir, porque eu estou dizendo a você que tem que contribuir. Para dizimar, você não tem que dizimar com ódio, com rancor, porque tem que dizimar, porque o pastor falou. Não, você tem que dizimar, tem que ofertar, porque um dia Jesus te libertou. Um dia Jesus te transformou. Um dia Jesus mudou a sua história. E aí você agora vai ofertar e vai dizimar. Mas para isso, você tem que nascer de novo. Quando João escreve no capítulo 3, no versículo 1 a seguir, ele fala sobre um homem que era príncipe dos judeus. Um homem que tinha tudo, mas não tinha o principal, porque não tinha nascido da água e do Espírito. Existem crentes dentro da casa de Deus que estão anos e anos e anos servindo ao Senhor, mas ainda não nasceram da água e do Espírito, ainda não foram libertos. Quando Jesus nos liberta verdadeiramente, nós somos livres, somos transformados pela palavra. O crente que é liberto, ele não sente vontade de ir lá na Sapucaí ver o carnaval, ele não sente vontade de ir lá no Rio de Janeiro assistir o carnaval, assistir a escola tal, ou a escola tal. Ele não torce para isso. Sabe por quê? Jesus libertou ele de dentro para fora, transformou a vida dele. Ele diz, como diz a palavra: não mais vivo eu, mas Cristo vive na minha vida. O meu prazer é adorar, é servir a Deus em espírito e em verdade, porque as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo na minha vida. Ele é transformado. Ele é transformado. Libertar. Chega na época da escola de samba, ele desvia da igreja. Chega na época da escola de samba, ele desvia da igreja. Se o time dele estiver jogando, então, ele morre. Teve um moço ali há pouco tempo, infartou. Ele torcia para o Flamengo.
Quantos flamenguistas tem aqui? Levanta a mão assim. Bem alto. Eita. Eu gosto de vocês, vocês são honestos. São sinceros. Agora pergunta a mim, se você tem disposição, perguntar, brinca bem alto. Pastor! Fala bem alto aí, pastor! Qual é o seu time? Jesus. O meu não perde. O meu não perde. O meu ganha todas. O meu não faz eu sofrer. Não, o meu não faz eu sofrer. Mas o irmão estava ali, o moço tadinho, assistindo ali o Flamengo dele. Daqui a pouco o Flamengo tomou um gol. Aí tomou outro, ele morreu. Não aguentou a pressão. Esse problema eu não tenho esse problema, porque eu não estou nem aí para perder ou ganhar. O meu time não perde nunca. Jesus de Nazaré não perde batalha nunca. Ele continua fiel para sempre. Amém? Então o crente que é fiel e que serve a Deus com fidelidade e que ouve e aprende aquilo. Recentemente agora tivemos aí no Brasil uma música tão diabólica. Eu acho que vocês lembram que teve aí no Brasil. Quem lembra? Foi aí um negócio que veio de fora do Brasil aí. Rock em Rio. Teve crente que estava no Rock em Rio. Crente. Eu acho engraçado os crentes que eles vão no Rock em Rio e ainda apostam. Ainda aposta no Face. Aí o senhor estava fazendo evangelismo. Né? Ele tem um cantor daquele, né, que aquele é diabo puro. Ali não sobra nada que aproveita, nada. Mas ele tem o prazer de estar lá, assistindo aquilo ali, gritando ainda. Crente que libertou, que Jesus libertou, não pensa nisso não. Não é? Não pensa nisso não. Crente que Jesus transformou, ele não tem esse desejo carnal de fazer essas coisas não. Sabe por quê? Jesus libertou ele de dentro para fora. Jesus transformou ele de dentro para fora. Né? Há anos atrás, eu vou mexer com uma coisa aqui hoje que vai mexer com muitos crentes aqui, mas olha, há anos que Deus está mandando falar isso, eu não falei, vou falar hoje. Hoje é o dia de você ouvir. Né? Porque nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Né? Existe crente que até hoje, 2 de novembro passou agora, foi dia de finados. No dia 2 ele correu para o cemitério, levou um punhado de flor, levou até vela, levou coisa, foi lá preparar o túmulo, porque o antequerido dele está ali. Ei, acorda para a vida nesta manhã. Acorda para a vida. Quem partiu, partiu. Ele está ali somente a matéria. A alma já está descansando no Senhor. A Bíblia deixa bem claro isto, que os mortos que dormem em Cristo estão aguardando a ressurreição do último dia. Não precisa ir lá levar flor, não precisa fazer nada disso, porque quem dorme no Senhor está descansando para a eternidade. Tem um moço nos Estados Unidos, porque é muito bom você ser informado. Coitado daquele moço, ele tem problema. A mulher dele morreu, sabe o que ele faz? Todo dia ele dorme no túmulo dela. Todo dia ele vai lá dormir no túmulo dela. Oh, meu amor, estou aqui, tá? Por que você foi? Ah, como eu te amo. Eu estou aqui, coitado. Ele precisa pegar os dedinhos dele e fazer isso aqui. Acorda os neurônios. Acorda. Não é?
Sabe o que é isso? Quando você não tinha Jesus lá fora, você fazia isso porque não tinha Cristo. Hoje você tem Jesus, querido. Você hoje aceitou Jesus, levou, sepultou lá aquele corpo, simplesmente a matéria. A Bíblia diz que o corpo, o pó volta. E o Espírito faz o quê? Volta para Deus. Se partiu salvo, está tranquilo que vai ressuscitar no último dia. Se não partiu salvo, não vai ressuscitar na primeira. Mas na segunda ele vai para juízo e vergonha eterna. Então são coisas mínimas que Paulo escrevendo, ele diz: porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensino. Eu estou ensinando você nessa manhã. Começa a jogar isso fora. Começa a jogar essa bagagem fora. Faça para o seu parente, faça para o seu pai, faça para a sua mãe, faça para o seu irmão, faça para a sua família, enquanto está vivo. Porque partiu. Segue-se ao juízo de Deus. Dá para você dizer amém? Eu sei que é difícil. É importante analisarmos também, quando ele diz, no versículo 24, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei. Ele daqui não é pedindo um favor, ele disse: coma. Qual é o significado de comer? Por que eu tenho necessidade de comer? Primeiro eu vou comer para quê? Para quê? Para ficar forte. Mas pastor, com um pedacinho de pão, ele representa o corpo de Cristo. Você vê que o poder é tão grande, que se eu comer indignamente, eu posso ficar doente. Ele pode me curar, mas eu posso ficar doente. Aí o apóstolo Paulo diz o quê? Por causa disso há entre vós fracos. Quantos crentes você já viu igual galinha de Angola? Pastor, estou fraco, desanimado. Eu estou quase parando no meio do caminho. Eu não estou suportando mais a minha luta. A maioria porque está comendo pão e bebendo suco de uva, sem estar em condições nenhuma. O que fazer? Parar de tomar a ceia? Parar de tomar resolve o problema? Também não. Então o que fazer? Confessai as vossas culpas. E ele é fiel e justo. E ele é fiel e justo para perdoar desde que eu confesso a alguém. E esse alguém que eu tenho que procurar é o anjo da igreja. Aquele que Apocalipse escreve lá, o João escreve no Apocalipse. E é o anjo da igreja que está em Laodiceia. Ao anjo da igreja que está em Hermina. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Qual a igreja que vai subir? Filadélfia ou Laodiceia? Qual a igreja que vai subir? Filadélfia ou Laodiceia? Eu vou ter que fazer uma pergunta diferente aqui. Carequinha, você saiu para fora que eu ia perguntar a você. Volta. Cadê você, Vinícius? Qual a igreja que vai subir, Vinícius? Pelo menos é sincero, Vinícius. Qual a igreja que vai subir? Não sei não, pastor. Eu acho que é Laodiceia. Eu tenho quase certeza nisso. Você concorda comigo, Yuri? Não, senhor. Olha. Não, senhor. Não, senhor. Yuri tem coragem de dizer que não concorda comigo aí. Tem mais alguém que vai dizer que o Yuri aqui não concorda comigo, não? Quem é que concorda com o que o Yuri disse? O Yuri falou que não concorda comigo. Concorda com quem? Eu não estou entendendo vocês concordar com o Yuri.
O Yuri é um diácono, meu irmão. Ele está certo, quero ver se está certo mesmo. Aqui quem ganha é a maioria. Amém? Quem acha que o Yuri está certo, levanta a mão. Tem um grupo bom que acha, Yuri. Agora, quem acha que ele não está certo, levanta a mão. Ô, Daniel, você não levantou a mão achando que estava certo. Então você levanta a mão agora. Você não levantou. Você concordou com ele. Eu vi. Daqui eu vi. Quem acha que o Yuri está certo, levanta a mão. Agora sim. Quem acha que ele não está certo, levanta a mão. Você não levantou. Nenhuma nem duas vezes. Ele está certo ou não está? Tá, mas é Filadélfia ou Laodiceia? Yuri encabulou o pessoal tudo. Rapaz, eu acho que eu vou perguntar aqui no púlpito. Qual a igreja que vai subir aí, irmãos? Obreiros. Quem acha que é Laodiceia, levanta a mão aí. Se levantar Laodiceia, eu vou ter que disciplinar. Vou ter que mandar ele descer lá para ser membro de novo lá, para depois voltar a ser obreiro. Yuri está certo. A igreja que vai ser arrebatada é a Filadélfia. E aonde está a Filadélfia de Cristo aqui nessa manhã? Ela está aqui presente para adorar, mas só que a igreja Filadélfia ela não se contamina. A igreja Filadélfia não mistura com ninguém. Ela é uma igreja separada. Ela é uma igreja santificada. Ela não se contamina. Quando João escreve em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, ele diz: eis que eu venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E aí ele completa dizendo: ao que vencer, eu farei o quê? Coluna no templo do meu Deus. A igreja vencedora é a Filadélfia. A igreja que vai subir é a Filadélfia. Aonde está as colunas desta igreja? Levanta a mão e dá um brado de vitória. Você é Filadélfia. Você é Filadélfia. Não abra mão disso. Filadélfia não se contamina. Ramandure vassaias. Rugandure canarébia. Filadélfia não se contamina com ninguém. Filadélfia não segue o que os outros mandam fazer. Filadélfia não imita coisa errada. Filadélfia olha para Jesus. Filadélfia olha para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Glória seja dada ao nome de Jesus. Filadélfia olha só para Ele. E ele diz no versículo 25: semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer de este pão e beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do homem a si mesmo. É você que vai fazer um exame na sua consciência. É você que vai fazer um exame. Mas tenha-nos cuidado de uma coisa.
Tem muitas pessoas que dizem assim, olha, a minha consciência não está me acusando, eu estou tranquilo. Tem crente que não tem mais consciência não, sabia disso? Já perdeu. Ele faz tudo o que tem que fazer e nada condena ele. Né? Ele faz tudo o que tem que fazer e nada atrapalha ele. Então tenha cuidado com isso. Porque às vezes a sua consciência já terminou. Nada te condena mais, você não sente mais nada. Você faz tudo, você canta a mulher dos outros. A consciência não acusa. Você para na frente da TV para assistir filme de pornografia, a consciência não acusa. Você paquera a mulher dos outros, a consciência não acusa. Você fica namorando a mulher dos outros, a consciência não acusa. Você cobiça a mulher dos outros, a consciência não acusa. Você trai o esposo, a consciência não acusa. Você trai a esposa, a consciência não acusa. Você rouba aquilo que não é seu, a consciência não acusa. Às vezes vai no mercado fazer compra, chega lá, começa a abrir coisas do mercado e começa a comer, abre iogurte, bebe, mexe em tudo que está ali na prateleira, come, a consciência não acusa. E ainda diz, isso aqui é tudo nosso. Nós estamos donos disso aqui. Ei, você não é dono de nada, você não comprou nada ainda. Só passa a ser seu quando você passa do caixa e chega lá fora e pagou. Então você não pode comer e mexer nas coisas que não são seu. Aonde está o temor? Aonde está a consciência? Quem tem o Espírito Santo não pratica estas coisas. Quem tem temor a Deus não mexe naquilo que não é dele. Sabe por quê? Ele faz um exame de consciência e o Espírito Santo diz para ele, não, você tem um compromisso com a palavra. Mas será que acontece isso? O irmão estava trabalhando no mercado na cidade e daqui a pouco entrou um obreiro. Naquele mercado ali, quando era Sendas, entrou um obreiro lá dentro e chegou lá, olhou os prestobarbas. Só que ele esqueceu que tinha uma câmera filmando ele. E ele foi, roubou o prestobarba, um prestobarba. Aí o irmão trabalhando na portaria, ali na porta, viu ele fazer aquilo. Meu Deus, sabe quem era o irmão? Só vou dizer a função, você nunca vai saber quem é. Era um pastor. Era um pastor. Aí vem o pastor com o objeto no bolso, aí o irmão chegou perto dele e falou assim, irmão, vai lá dentro e bota isso no lugar que você apanhou. Coloca isso lá, pastor. Como é que ele vai ensinar o rebanho dele se ele anda tudo errado? Mas eu não apanhei nada, não. Não, irmão, você apanhou. Eu vi você apanhar. Eu vi você pegar. Vai lá e guarda isso. Tem pessoas que não podem ver nada que não é dele, que tem um espírito que puxa para apanhar as coisas dos outros. Tem pessoas assim. Ele não pode ver nada que ele apanha. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, vai bater um pouquinho em você. Mas eu tenho que falar. Amém? Eu tenho que falar. Irmãos, o crente salvo na pessoa de Jesus tem que se cuidar. Tem que se cuidar, irmão Agildo. Mulheres, é coisa linda ver vocês bonitas para Jesus e para os vossos maridos. Mas tem coisas aí que estão passando dos limites. Eu vi essa semana em Facebook, tem uma dança diabólica que coloca no... Isso aí do... Mas não é aeróbica não, um tal de zumba, sei lá.
Rapaz, aquilo não é coisa de crente, não. Crente não deve ficar aquele negócio, não. Crente tem que afastar daquilo ali. Você pode malhar sim, não é pecado não, mas aquilo ali é coisa diabólica. Busca lá no dicionário, você vai descobrir o que é aquilo ali, coisa diabólica. Crente não fica fazendo aquilo não, queridão. Afasta disso. A não ser que você já perdeu a esperança do céu. Se você já perdeu a vontade de ir para o céu, pastor, o senhor faz algum exercício? Eu caminho todo dia 40 minutos, 1 hora. Eu saio 5 horas da oração daqui e vou caminhar. Todo dia. Todo santo dia. Saio 5 horas da oração e vou caminhar. Eu saio 6 horas da manhã, chego 5 horas, termino de orar e caminho. Chego, retorno 7 horas. É 1 hora todo dia. Faz bem para a saúde. Tem que cuidar. Mas procura uma academia que você não vai precisar fazer aquilo ali. Aquilo é coisa diabólica. Senão daqui a pouco, já pensou, você está ali fazendo, você tem o Espírito Santo, né? O Espírito Santo está em você. Aí daqui a pouco ele afasta um pouquinho, aí a Maria Mulão te joga naquele chão ali dentro. Tu já imaginou você começar a virar uma cobra arrastando ali no chão? O camarada que está te dando aula ali não sabe expulsar isso. Não tem ninguém lá perto. Vai ligar para alguém, ó. Liga para alguém aí, porque essa moça caiu aqui, esse moço caiu aqui. Ele caiu aqui, porque pode ficar, porque Deus, ele às vezes, ele nos avisa. Tem coisa, irmãos, que não é para nós. Amém? Tem coisa que não é para nós fazer. Jesus nos libertou, nós somos livres. Mas livre não é para fazer tudo o que eu quero, não. Se fosse fazer tudo o que a minha carne pede, querido, eu não precisava estar aqui nessa manhã. Nós temos que amordeçar nossa carne e dizer para ela: carne, você não tem domínio sobre a minha vida. Quem me domina é o Espírito Santo. E eu tenho compromisso com Ele. Quando Paulo escreve em 1 Coríntios 6, versículo 19, ele diz: acaso, irmãos, não saibeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Paulo fala sobre isso e aí ele conclui: e não é proveniente de vós mesmo. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, ó, deixa eu ver qual irmã que eu posso falar com mais intimidade, que não vai ficar triste. Daniele, que Daniele da família, se ficar triste, eu acerto em casa. Esse corpo, Daniele, não é seu. Amém? Esse corpo não é seu. Esse corpão, Elianai, não é seu. Não. Esse corpo não é seu, querida. A Bíblia diz que esse corpo, ele é morada exclusiva do Espírito Santo. E sabe qual é a maior surpresa nessa manhã? Ele diz que não divide com ninguém. Ele diz: olha, é meu e eu não abro mão. Não adianta que não tem divisão. Esse corpo é morada minha. E aonde ele habita, outro não pode habitar. Porque ele não associa as coisas mundanas. Cabe eu me cuidar? Claro que não. Tem que se cuidar. Você não está pecando, não. Agora, peca porque exagera. Começa a fazer as coisas que não deve. Já existe hoje academias evangélicas. Procura uma dessas. De crente salvo que quer ir para o céu. Porque aquilo que o homem pode fazer, Deus não vai fazer. Isso aí não temos dúvida disso. Deus não vai fazer. Mas tem coisa que está fazendo o quê? Passando dos limites. E aí Jesus vem. Você vai dizer: poxa, pastor nunca avisou isso. Pastor nunca avisou isso, nunca me aconselhou isso, nunca me aconselhou. O arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer hora.
Aí quando Paulo diz, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, eu tenho certeza que você não quer continuar doente, quer? Você quer continuar doente, nem material e nem espiritual, sim ou não? Então, meu filho, o caminho é esse. O caminho é começar a dizer, olha, eu vou mudar. Não importa o que você fez até hoje, às vezes você não sabia. Tem pessoas que não sabem. Tem pessoas que não têm conhecimento disso. Mas hoje, Deus te trouxe aqui para dizer para você uma coisa. Filha, eu tenho propósito na tua vida. Eu tenho chamada na tua vida. Mas pastor, por que fulana de tal não acontece nada? Deus não cobra nada a ela. Ei, Deus tem propósito, é com você. É com você que Ele tem. O propósito de Deus é contigo. Então Ele não vai partir. Ele disse, eu, o Senhor, não divido a minha glória com ninguém. Não divido a minha glória com ninguém. Então cuidado, que isso aí pode impedir você sentir a presença de Deus. E pode até trazer escândalo. O senhor vai escandalizar, pastor? Eu não me escandalizo com nada. Mas é o pastor Eliseu que me escandaliza. Eu não sei, eu não posso falar por nenhum obreiro aqui no público que não escandaliza. Um dia eu estava ali fora, sentado, descansando, um calor tremendo. Isso há mais ou menos 15 anos, 20 anos atrás. E eu peguei a minha perna da calça, levantei para cima. É uma perna branca, né? Passou a irmã. A irmã passou e fez assim, meu Deus. Meu Deus. Eu falei, aí eu descobri. O que foi? O nosso pastor está de bermuda. Eu apenas levantei a minha calça para cima, uma perna. Você já imaginou? Eu escandalizei a irmã. Pastor, mas que irmã? Não, meu filho, eu escandalizei ela porque ela não estava em condições de me ver de bermuda. E eu não estava, eu nunca botei bermuda, não sou nada contra isso, mas eu não coloco, eu não gosto de usar. Né? Eu escandalizei. Aí eu descobrindo na Bíblia, orando e lendo na Bíblia, aí Jesus fala comigo na Bíblia, olha, não escandaliza não. Porque se você escandalizar um dos meus pequeninos, é melhor que você amarre uma pedra no pescoço e se lança sobre as águas. Aí se eu amarrar uma pedra no pescoço e lançar sobre as águas, vai acontecer o quê? Suicídio. Então, quando eu escandalizo, eu estou pronto a me suicidar. Eu vou entrar no céu? Não. Então, eu não posso escandalizar. Às vezes você está escandalizando alguém. Irmãos, aprenda uma coisa nessa noite, nessa manhã, pelo amor de Deus. Meu Deus. Nem tudo coloca nisso aqui não, meu irmão. Oh, meu Deus do céu, você mesmo entrega você, rapaz. Tudo que você faz, você põe aqui. Tudo que você faz, você põe aqui. Ó. Para com isso. Tudo. Pastor, mas eu já vi o senhor almoçando na casa de alguém, botaram, não foi eu que botei, não. Eu não faço essa bobagem. Eu não faço essa besteira, eu não coloco eu em face, fazendo nada. Só pregando ou ensinando a igreja. Eu não coloco. Colocaram, eu não coloco. Porque nem todo crente está preparado para ver nem eu almoçar na casa de ninguém. Nem eu. Então tem que ter cuidado. Né? Tudo que você faz, você vai na praia. Tudo. Meu Deus, vamos ter cuidado com isso. Isso aqui, pastor, isso é uma coisa então do diabo. Não, meu irmão. Isso aqui o diabo não faz uma coisa boa igual o telefone, não. Isso aqui eu quero falar nos Estados Unidos agora, aqui eu ligo e falo. O diabo é tão pobre, miserável, que nem a chave da casa dele ele tem. Como é que ele vai conseguir fazer um telefone?
Não, isso aqui é ótimo. Foi Deus que deu a sabedoria para o homem fazer. Mas vamos saber usar. Tem coisas que é privacidade sua e do seu marido, mas de ninguém. Aí você começa a divulgar. Eu tenho uma filha abençoada, né? A minha filha Edilane, todo mundo aqui conhece ela. A minha filha Edilane, se ela vai tomar um soro no hospital, ela já filma ela e coloca: estou tomando soro. Ela não está aí agora, né? Minha filha, benção pura. Né? Se ela vai tomar soro, ela coloca: estou tomando soro. Né? Se ela está aborrecida, ela coloca: hoje eu estou aborrecida. Quem já viu isso aí, levanta a mão. Hein? Todo mundo sabe até quem é ela. É a loura, né? Filha carinhosa, é uma benção, minha filha. Eu falo com minha filha: para com isso. Para de contar a sua vida para os outros, minha filha. Vigia. Né? São coisas que você tem que evitar. Porque você não vai trazer isso aí, não vai te edificar em nada. Vai acontecer, alguém vai dizer, ela, tá vendo? Viu? E sabe de onde é crente? Eles não falam semeador, não. Eles falam assim, do pastor Eliseu. Com coisa que eu sou dono dos crentes. Fala que é do pastor Eliseu. Então vamos vigiar isso aí, que são coisas mínimas, que nós estamos fazendo que alguém peque, né? Que alguém escandaliza. Então, vigia nisso aí. Né? Eu não sou contra você fazer o que você quer, né? É contigo e Deus. Eu apenas tenho a obrigação de ensinar. Agora, tem coisas que passam no limite, eu estou avisando, porque se Cristo voltar na hora que você estiver, lá na Marquês do Sapucaí, lá naquela outra, como é que chama? O centro do Rio de Janeiro ali, São Paulo, né? Estiver ali vendo carnaval, no meio do povão ali, que tem crente que te libertou, mas continua gostando de carnaval. Ele continua torcendo para as escolas A, B, C, não sei o que lá. Ei, se Jesus te libertou, meu querido, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo na sua vida. Hein? O irmão está dizendo aqui, mas eu não acredito nisso não. Isso aí é invenção dos irmãos que estão falando aqui. Isso é invenção. Os irmãos estão dizendo aqui que tem crente que no Natal ele brinda champanhe, né, bebe vinho. Isso eu duvido que tem, porque crente salvo não faz isso, não. Crente salvo, liberto, na casa dele não tem essas coisas. Eu estou certo ou estou errado? Estou certo ou estou errado? Então, crente salvo não tem isso na casa dele. Não pode crente salvo ter cerveja, ter vinho, ter cigarro, ter cinzeiro. Crente salvo não pode ter nem cinzeiro na casa dele. Sabia disso? Porque a pessoa que vai te visitar na sua casa, ele não pode fumar dentro da sua casa, não. Que história é essa? Não, a casa é sua, aquela casa sua ali, ela é morada, você é morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo vive dentro da sua casa material também. Ele vive ali dentro. Então você vai deixar que alguém fume dentro da sua casa? Não, irmão, aqui dentro da minha casa não. Eu tenho um irmão carnal que ele fuma, mas dentro da minha casa ele não fuma. Ele sabe que eu sou pastor e ele não vai fumar mesmo. Alguém entrou dentro do seu carro, você está dirigindo um carro seu, é carro seu. Você deu uma carona a alguém, o cara fumei, meu irmão, aqui dentro do meu carro não. Esse carro aqui, só quem comanda ele é Jesus e depois sou eu. Então aqui não pode ter isso. O crente, meu irmão, ele tem que afastar de muitas coisas que vai prejudicar a comunhão dele com Deus. Se é que queremos uma comunhão certa diante de Deus. Agora, se estamos servindo a Jesus para ficar aqui, aí está ótimo. Agora, ninguém está servindo a Jesus para ficar aqui. Final do ano está chegando. Né? Ninguém prova que o Natal é dia 25. Ninguém prova que Jesus nasceu 25 de dezembro. Pelo calendário judaico, Jesus nasceu lá para o mês de março, para o mês de abril. Ninguém tem data certa. Por que criaram 25 de dezembro? Final de ano, por causa do terceiro, mais nada. Comércio, só por isso. Mais nada. Então, por que as igrejas fazem isso? Serve. E costume. Acostumou a fazer ali, faz.
É pecado? Não, ninguém está pecando de comer no dia de Natal. Agora, vamos afastar das coisas que contaminam. Porque depois que passa, você está morto espiritual e não sente mais nada de Deus. Amém? 27, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Isso quer dizer, não precisa deixar de comer. É só fazer exame de consciência e saber que está em condições de participar. Agora o versículo 29, o mesmo versículo. Não discernindo o corpo do Senhor, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e o que mais? E muitos que dormem. Dormem e não sentem mais nada de Deus. Você já viu quantos crentes chegam perto de você e dizem, olha, eu estou desanimado, eu vou parar. Nada na minha frente, na minha vida dá mais certo. Nós estamos com um programa de rádio na Rádio da Paz, todo sábado, 11 ao meio-dia. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, é inacreditável. Como que as pessoas estão sedentas de palavra. Você sabe que nem eu sabia. Eu confesso que nem eu sabia. O tanto de gente, não é verdade, Sandro Marco? Que manda mensagem pedindo. Chegou o ponto ontem de pessoas pedir uma igreja no Cajueiro. Pedir que coloque uma igreja no Cajueiro, nossa. Pessoas pediram uma igreja no Cajueiro, porque o povo está carente de palavra. O povo está carente de ouvir Deus falar. Porque o que mais existe por aí é oba-oba. É pregando coisas que não estão na Bíblia. Pessoas que estão necessitadas. A audiência, os próprios da rádio estão abismados, dizendo, pastor, que audiência que está tendo essa rádio, uma coisa tremenda. Eles querem que nós agora entramos num horário de segunda a sábado, de 6 às 7 da noite, e aos domingos e aos sábados, de 11 ao meio-dia, como nós estamos. Mas tem um custo maior um pouco. Eu falei, não, tem que analisar isso aí, porque aumenta muito e fica difícil. E tudo a gente faz só naquilo que pode fazer. Mas eu estava observando a necessidade, a sede que estão. Existe um grupo de povo em Macaé que estão querendo coisa séria. Existe um grupo que estão querendo ir para o céu de verdade. Existe um grupo que não estão satisfeitos em ficar aqui após o arrebatamento, não. Existe um grupo que estão preparando para ir morar no céu com Jesus de verdade. E nada vai separar do amor de Cristo. Existe um grupo. E esse grupo está carente. Versículo 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Como é difícil julgar nós, né? Apontar os erros dos outros é muito fácil. É verdade ou não é? Ó, você é fácil. Mas quando eu faço assim, ó, olha bem. Apontar os outros é fácil. Aí Paulo diz, se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos o quê? Julgados. E não seríamos repreendidos pelo Senhor. Mas reconhecer o estado, reconhecer o nosso erro, às vezes é a coisa mais difícil que existe. Precisamos reconhecer o nosso estado, reconhecer o nosso erro, se colocar na presença de Deus e dizer para Ele, Espírito Santo, me passa no teu raio-x. Um dia eu disse isso numa igreja. Eu estava pastoreando no Rio de Janeiro. Só estava eu, na época era eu e o Dalva e Elaine. E eu disse assim, irmãos, o Espírito Santo, Ele nos convida a pedir a Ele para passarmos no raio-x de Deus.
E eu queria pedir a todos os crentes que pedissem ao Espírito Santo. Porque o raio-x de Deus, ele vai mostrar onde está o defeito em nós. Então você vai para casa hoje e pede. Para poder você não ficar iludido com palavras falsas. E os irmãos fizeram isso. Quando foi depois, trouxeram a notícia. Pastor, olha, mas Deus me passou no raio-x dele. E eu tenho tanta coisa que eu preciso me consertar. Que eu preciso me colocar diante da presença do Senhor. Mas enquanto há vida, há esperança. A esperança só acaba quando o corpo desce à tumba fria para conserto. Entenda bem o que eu estou dizendo, para conserto. Porque a morte não é o final. Amém? A morte não é final de nada. Muitos aqui aprenderam aí há anos e anos que morreu, acabou. Quem aprendeu isso aí que a morte é o final? Levanta a mão. Bem alto assim. Não é o final. Morte não é o final, morte é o começo. Viu? Se morresse, acabasse, eu confesso a vocês que eu não estaria aqui agora. Eu estaria fazendo o que a carne pede lá fora. Mas morreu, não acabou. A morte é o começo. Porque no arrebatamento da igreja, os mortos que dormem em Cristo vão ressuscitar primeiro. Depois os que dormem sem Cristo ressuscitarão para juízo eterno. Amém? Para juízo eterno. Então, a morte não é o final. E o versículo 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quando somos julgados, somos repreendidos. O que o Senhor está fazendo conosco hoje de manhã aqui? Quem lembra? Quem lembra? O que o Senhor está fazendo agora aqui? Ele está nos repreendendo. Olha o versículo. Ele está nos repreendendo. Ele está nos colocando no caminho certo. Naquilo que Ele quer de nós. Porque a salvação, querido, é tomada à força. Mas só vai entrar crente que são lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Eu vou falar uma coisa para vocês agora. Estão com o ouvido bem aberto? Diga amém. Amém. Abriu mesmo. Não escandaliza o que eu vou dizer, não. Promete que não vai? Sim ou não? Sim. Se escandalizar, promete que não vai escandalizar, Janaína? Irmã Janaína? Promete? A irmã Janaína um dia me botou uma responsabilidade muito dura. Ela não deve nem lembrar disso mais. Ou de repente lembra, mas eu nunca esqueci. Ela andou por aí fora, umas igrejas por aí, né? Aí depois chegou para mim e falou assim, pastor, vê se lembra disso. Eu quero dizer uma coisa para o senhor. Digo, fala, irmã Janaína. Ela é ex-feiticeira dali da... Fica de pé, irmã Janaína. Aquela lá, ó. Essa bonitona aí, ó. Essa aí, ó. Ex-feiticeira. Jesus salvou, trouxe. Mas ela falou para mim uma coisa que me dói até hoje. Até hoje pesa o que ela falou para mim. Ela olhou para mim assim, ela chama de Janaína, o nome dela é Kelvia. Ela olhou para mim assim e falou assim, pastor Eliseu, ela é muito autoritária, né? Ela não vai mandar recado, não. Pastor Eliseu, falei, sim, minha irmã, fala. Olha, não me decepciona. Vários já me decepcionaram. Foi assim? Por favor, não me decepcione. Eu tenho um cuidado de não decepcionar ela. Aonde eu quero chegar a dizer para vocês. Não confia porque o camarada está de paletó e gravata. Porque está em cima do púlpito pregando achando que é santidade, não. Às vezes ele prega uma coisa aqui, mas lá fora vive outra totalmente diferente. Às vezes ele prega uma coisa aqui, lá fora ele vive outra totalmente o contrário. Você às vezes confia tanto no camarada, porque ele diz que é pastor, né? E você está decepcionando com ele, até largando Jesus. Pastor tem muito, meu irmão.
Mas pastor que tem compromisso com a palavra e que tem temor a Deus são poucos. Então não se decepcione, firma olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que você tem que olhar, é Ele que você tem que ver. Agora lembra de uma coisa: o seu pastor tem que ser o seu espelho. Se você não pode espelhar no seu pastor, muda de igreja. Mas por que essa palavra tão pesada, pastor? Porque o pastor seu, queira ou não, ele vai ter que prestar conta de você diante de Deus. E se ele não sabe prestar conta dele, ele não pode prestar conta de você. Então, se você não tem condições de se espelhar nele, se a vida dele aqui é uma coisa, lá fora é outra, não vale a pena servir a Deus nessa igreja. Sirva a Deus numa igreja onde você pode espelhar no pastor e ver que ele é o exemplo. O pastor tem que ser o exemplo do rebanho em todas as áreas. Eu me lembro quando Lula assumiu a presidência da República, ele diz: olha, eu como presidente não posso errar. Errou que só a misericórdia. Mas o pastor, meu irmão, ele não pode ficar errando. Ele não pode errar. Ele tem que estar na presença de Deus 24 horas por dia. Porque ele é o espelho. Eu já disse para vocês algumas vezes, espelho da igreja é o pastor da igreja. Você não tem, eu tenho crente que prega assim, olha, eu vou para a igreja, eu só olho para Jesus, eu não olho para mais ninguém. Queridão, se eu não puder olhar para a vida do meu pastor, eu não sirvo a Jesus daquela igreja. Ele vai passar o que para mim? Ele vai passar o que para mim? Como é que eu vou estar numa congregação onde o meu líder que me dirige na congregação, ele não tem exemplo de crente? Qualquer um dos senhores que dirige congregação tem que ser exemplo na congregação. Alguém vai olhar para vocês lá e espelhar em vocês. Se vocês não são espelho lá, tem uma saída só: pegar o bastão e devolver ao presidente. Está aqui, meu presidente, meu bastão. Te devolvo ele porque não tenho condições de apacentar. Porque se você está apacentando, tem que ser o exemplo do rebanho em todas as áreas. Essa que eu vou falar aqui dói. Mas hoje está doendo tudo, né? Mais uma, menos uma. Tem pastor que é tão abençoado no púlpito da igreja. Tomara que não tem nenhum aqui não, hein? Que ele chega para o membro da igreja. Deixa eu pegar um membro aqui, deixa eu ver. Pegar aqui um membro da igreja aqui. Esse aqui, conheço bastante tempo. Ô, minha filha, eu sou seu pastor, você sabe, né? Sim. Muito bem. Você não tem um cartão de crédito para me emprestar, não? Tem. Tem? Vai emprestar para mim? Vou ter que falar que vou, né? Ela falou que vai. Vou ter que falar que vou, você viu? É meu pastor? Esse é o dever de pastor? Pastor não é para ocupar ovelha. Pastor não tem que ficar apanhando cheque com ovelha emprestado. Pastor não é para ficar apanhando cartão de crédito com ovelha emprestado. Pastor não é para ficar apanhando dinheiro emprestado com ovelha. Sabe por quê? Amanhã você não pode nem pregar, porque você está na mão da ovelhinha. Ela vai dizer assim: eu posso fazer o que eu quero aqui dentro, porque ele está na minha mão. Aí você olha para ela e diz assim: eu aqui posso fazer o que eu quiser. Se ele falar alguma coisa, é eu que empresto dinheiro para pagar a conta dele no final do mês. Ele está na minha mão. Pastor é para servir.
Líder não é para ficar ocupando ovelha. Doeu isso? Aqui não tem ninguém que faz isso. Amém? Aqui não tem ninguém que faz isso. Aqui não. Todo mundo aqui. Amanhã você está na mão da ovelha, meu filho. Você quer sair, não consegue. Sabe por quê? Porque ela disse, olha, ele come aqui na minha mão. Pastor não é para estar ocupando a ovelha, o pastor é para ser ocupado para a ovelha. Mas ocupado como, pastor? Pedindo cheque ao pastor da igreja? Vai levar não. Vai levar não. Pastor, quer que o senhor me empreste o cartão de crédito do senhor? Vai receber um não também. Pastor, não é para prestar cartão de crédito nem cheque para a ovelha, não. Pastor, vai lá na loja, tira no crédito para mim um carro 0 km, vai dizer não para ele. Se ele não tem crédito para comprar no nome dele, vai sujar o meu. Se não zelou pelo dele. Pastor é para apacentar a ovelha no amor, no carinho, no Senhor, ajudar em tudo. Menos emprestar cartão de crédito e emprestar cheque. Cheque não se empresta. Uma vez, há anos atrás, um diácono dessa igreja virou para mim e falou, pastor, me empresta uma folha de cheque. Eu falei, rapaz, eu não faço isso com ninguém. Pelo amor de Deus, não me faz isso. Mas ele chorou tanto que eu emprestei. Se eu fosse cobrir, estava muito bom. Chegou no dia, o cheque bateu no banco. E ele não me avisou nada. E eu estava sem saldo na minha conta, o cheque bateu e enfiou o cheque boi. Mó e vó. Cheque borracha. Foi. Mas não é Zé Borracha, não, é cheque borracha. Aí o gerente mandou me chamar. Pastor, tem um cheque do senhor que voltou, que vergonha. Aí eu contei a história a ele, falei, rapaz, aí a esposa dele, ele me conhecia, o gerente do Banco do Brasil. Aí eu contei a história a ele. Vou fazer o seguinte para o senhor, pastor, eu sei que o senhor é muito direito. Eu vou resolver esse problema do senhor aqui. Mas o senhor nunca mais empresta o seu cheque para ninguém. Eu nunca mais fiz isso e não faço. Se tem obreiro aqui que faz isso, para de fazer isso, pelo amor de Deus. Você vai se enrolar. Não deixa que ninguém se escandalize. Senão amanhã a ovelha não confia em você. E se você tratou de fazer isso, de pagar, tratou no dia certo, que chova, que faça sol. São essas coisas que embaraçam a vida do obreiro, a vida do membro da casa de Deus. Não permita que isso aconteça na sua vida. É o que Paulo disse, são coisas mínimas que nos embaraça de uma tal maneira que depois queremos corrigir e não conseguimos mais. E depois que perde a credibilidade, acabou. Pode pegar a igreja e parar e ir embora porque ninguém acredita mais. Fica de pé nessa manhã em nome de Jesus.